Olá! 1, 2, 3, testando. 1, 2, 3, testando. Gente, eu acabei de acordar. Eu tô aqui testando a minha voz de verdade para entregar alguma coisa para vocês nesse episódio. Mas talvez essa voz de quem acabou de acordar e até um pouco, ai, cansadinha. Não é aquele cansaço quando você acaba de acordar, aquela preguicinha, assim? Eu acho que é uma boa voz para entregar esse episódio, onde a gente vai falar de um tema que todo mundo já foi atropelado por ele na vida de alguma maneira. E a gente vai falar sobre amor. E por que eu não comecei esse episódio cantando? Porque eu não consegui escolher uma música. Essa semana meu ascendente em Libra tá muito forte, tá assim, louco, e eu não tô conseguindo escolher as coisas, tô com uma dificuldade muito grande em escolher, ainda mais quando me dão muitas opções, né? No caso, o fim, o fim de um amor, o fim de um relacionamento, ele é base, assim, para muitas e muitas e muitas músicas. Eu mesma adoro escutar música triste, música drama, assim, dramática, sabe? Please don't go, sabe? E aí ficou muito difícil de eu escolher. O que eu tô pensando é talvez fazer aí uma playlist com músicas pra gente passar por essa fase de fim, de amor, né? De tristeza, de dor, de fim, de uma maneira, aquelas músicas assim, realmente pra gente chorar em casa, sabe? Quero fazer essa playlist. Se eu vou ter tempo de fazer até esse episódio sair, eu não tenho a menor ideia, porque eu não tenho tempo de fazer nada. Mentira, eu tenho tempo de fazer tudo, né? Porque eu faço bastante coisa. Mas hoje eu vou trazer esse tema aqui, não porque eu tô passando por um amor indigesto, afinal, eu não tenho amado nada além do meu cachorro. E dos cachorrinhos que eu amo, né, Fifi? Eu tô numa fase, tô fazendo um detox. Pode falar rola aqui no Spotify ou eles vão derrubar meu podcast, que já tem aí mais ou menos 15 ouvintes. Eu tô fazendo um detox de rola, entendeu? Então fica bem difícil eu passar, né, por um amor indigesto. Fica bem difícil eu terminar coisas que eu nem sequer me esforço para começar. Mas eu posso dizer que eu já, obviamente, já tive bastante experiências de amores indigestos. Amores tão indigestos que eu fiquei doente. Eu fiquei doente de tanta tristeza, né? Gente, eu tô aqui falando em infinito, mas eu não fiz nem a abertura desse podcast. Olá, olá, olá. O meu nome é Jéssica Bassanese. Para quem não me conhece, eu tô caindo aqui pela primeira vez. Eu sou jornalista e terapeuta ayurvédica e cozinheira, dona do Made in Rishikesh. E esse podcast é para gente simplificar a Ayurveda, porque a Ayurveda nada mais é do que a ciência da vida. E ela tá em tudo, absolutamente tudo. Então a ideia desse podcast é traduzir esse conhecimento para a vida real. Tanto que hoje a gente vai estar aqui falando sobre o quê? Um amor indigesto. Já que a Ayurveda fala tanto sobre digestão, a gente vai falar sobre isso, mas trazendo para esse sentimento, né, para essa sensação que é o amor.
E como eu estava dizendo, esse podcast, nesse momento, não eu não vou dar muitos relatos atuais meus aqui. É porque eu conversei com algumas amigas que estão passando por situações de fim de relacionamento, né, de problemas relacionados a amor, né? Isso sempre tem. E eu decidi trazer esse tema para cá. É óbvio que eu vou falar, né, de algumas situações que eu já passei, do que eu senti nessas situações, mas não vai ser tão focado nisso, porque eu escolhi esse ano não me relacionar. Eu estou fechada, eh, com a minha terapeuta. Beijo, minha terapeuta. Eu estou fechada a não ter esses relacionamentos de aplicativo e etc, assim, tô cansadíssima. Então esse ano eu tô no meu detox de macho, assim, mas já, né, como uma mulher hétero, já passei por, por muitas coisas aí. E aí, hum, nesse episódio, a gente vai trazer, né? Eu acho que o tema já diz, né? O amor indigesto, né? Como a gente passa por algumas situações relacionadas a esse sentimento, especialmente quando ele está em algum impasse ou ele chega no fim ali, ou até mesmo quando ele começa, né? O amor ele pode ser indigesto em todas as fases, assim. É... Mas eu acho que, de uma maneira bem ampla, aqui a gente vai falar sobre a digestão das emoções, né? A gente, diferente de quando a gente não digere bem uma comida, que a gente tem ali alguns remedinhos para ajudar na digestão, ou até pode tomar um chazinho para ajudar na digestão, uma erva doce, um chá de manjericão. A gente toma uma aguinha de coentro. Mas e quando você não digere bem uma emoção? Eu ia falar, não digere bem uma digestão. Quando você não digere bem uma emoção, né? Que chazinho você toma? Que remédio você toma? Em que médico você vai, né? É óbvio que, né, o médico que cuida das emoções é o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, né? Então você tem soluções aí. Só que para você cuidar das emoções, que é um sentimento, que é uma coisa sutil, envolve muitos tratamentos que às vezes você faz indiretamente para aquele problema, né? Para solucionar aquilo, né? Porque a indigestão ela deixa a gente empacado, né? Ela deixa a gente ali com aquele retrogosto eterno, né? Com aquela sensação de gastrite, sabe? Como que fala? Azia. Azia, nossa, que horrível, né, cara? Ter azia, Deus me livre, parece coisa da minha avó. Nossa, que azia. É, mas o corpo, né, quando a gente tem essa indigestão em relação a emoções, o corpo ele é tão inteligente que ele usa o mesmo mecanismo de quando você tem uma indigestão alimentar, de quando você tem uma intoxicação alimentar, para facilitar o tratamento, né? Por exemplo, quando você tem uma indigestão de alimentar mesmo, quando você come alguma coisa que não te desce bem, o que que você deve fazer naquele momento? Não comer mais aquela coisa ou remediar tomando alguma coisa que seja o oposto daquilo, que faça melhor, né?
Vamos dar um exemplo aqui dos dias de hoje, assim, intolerância à lactose, né? O que a gente tem hoje é um Lac Day ali que você toma antes de consumir a lactose. Aí você não toma o Lac Day e consome a lactose, vai te causar uma série de questões aí, vai te causar uma série de sintomas, porque você consumiu uma coisa que seu corpo não consegue digerir. E aí você tem que fazer uma escolha. Ou sempre antes de eu tomar o, um copo de leite, tomar um sorvete, eu tenho que tomar um Lac Day, que é uma consciência, né? Você tem que ter consciência sobre isso, você tem que ter algum controle sobre isso, não deixar que o, o laticínio, que o leite domine a sua digestão. Então, antes de tomar o leite, você tem que criar uma consciência que você precisa se preparar para receber aquilo que o seu corpo não sabe digerir. Ou então, eu não vou mais tomar leite, que olha só, é o que eu fiz. E eu não estou falando de leite, eu estou falando dos relacionamentos, né? Onde eu não estava tendo uma boa digestão dessas relações curtas aí, dessa coisa que não leva ninguém para lugar nenhum. E ao invés de eu ficar tentando tratar na terapia que, nossa, como que eu faço para sair com essas pessoas, que eu tenho essa visão tão achatada dessas pessoas e não vou agir de uma forma como, ai, eu tô indo lá, mas eu sei que tudo vai dar errado. Vou tomar meu copo de leite, mas eu sei que depois eu vou ter caganeira. Eu decidi não sair mais com essas pessoas. Não criei essa consciência do Lac Day. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo essa analogia da lactose com os relacionamentos? Mais uma vez eu cheguei nessa analogia sem nada disso estar no meu roteiro. Eu já não sei nem mais por que eu faço roteiro, porque eu só perco o meu tempo. Eu venho aqui e fico falando, falando, como se eu estivesse mandando um áudio para alguém. Mas tá bom. Vamos parar com a analogia. Eu acho que já ficou entendido aqui, né? Eu acho que é muito difícil, né? A gente só vai criar a consciência sobre as relações quando a gente vive as relações, né? Eu acho que a gente cria um pouco de experiência através do outro, através de histórias dos nossos amigos e tal. Mas no fim das contas, a gente vai criar uma consciência mesmo quando a gente vivencia a situação, né? E eu acho que quando a gente consegue colocar em paralelo a situação das coisas que são possíveis de digerir e das coisas que são indigestas, a gente começa a fazer uma triagem um pouco melhor, né? O que a gente faz nos relacionamentos normalmente? A gente está numa situação indigesta em uma relação e a gente continua tentando consumir aquilo, às vezes de diferentes formas, às vezes se enganando ali, para conseguir tentar que aquilo entre no nosso corpo e você continue consumindo aquilo. Você não torna aquilo uma situação consciente, porque a partir do momento que você torna aquilo uma situação consciente, fica difícil, né, de estar naquela situação, né? Eu sei que isso me faz mal e eu continuo aqui. Por que diabos você continua ali, né? Se você tá fazendo tanto mal para o seu corpo, tá fazendo tanto mal para você, né? A indigestão, especialmente das emoções, às vezes ela paralisa a gente, né? Ela cascateia em outras doenças, né? Ela vai gerar uma ansiedade, ela vai gerar uma depressão, ela pode gerar uma desordem mesmo no seu sistema digestivo, onde você começa a ir muito ao banheiro, começa a ter diarreia, colite nervosa, mil coisas. O seu corpo ele começa a responder,
de uma forma maluca, né, desregula o seu ciclo menstrual, se você é uma pessoa que menstrua, eh, desregula o seu sono, né, desregula mil coisas ali. E é o seu corpo te avisando: "Olha, você não está conseguindo digerir essas situações, você está gerando toxina no seu corpo, e aí você vai continuar com tudo isso, sabe?" E você continua, porque é muito difícil controlar o que você não vê, né. A gente pode fazer sim esse paralelo com a da comida, com as emoções, mas controlar o sutil é impossível, né. Por isso que o corpo é muito inteligente e deixa a gente com sintomas visíveis, com sintomas que a gente de fato sente no corpo, pra gente entender que aquela situação tá refletindo no seu corpo e tá fazendo, mal para você. Eh, e aí a gente acaba, mexendo muito, de fato, com o nosso fogo digestivo, né, com a nossa digestão mesmo. Vocês já sentiram aquele sentimento de nó na garganta, de quando você está passando por uma determinada situação emocional e você não consegue simplesmente engolir, né? Isso é um sinal claro que o seu corpo ele está precisando fazer digestão de outras coisas que não são os alimentos. E ele fala assim, cara, não tem como você comer agora, porque você precisa digerir o que você viu, o que você sente, o que você está vivendo, né? Então você precisa escutar os sinais, estar conectado com o seu corpo nesse lugar. Da minha experiência desse momento, que eu tô vivendo agora, eh, eu tô fazendo muitas coisas, né, da minha vida, assim, e eu estava usando essas relações superficiais de aplicativo para me desconectar desse monte de obrigações e responsabilidades que eu tenho nesse momento. E eu preciso consertar minhas relações, né. E aí eu falei: "Cara, eu não posso tornar isso daqui", eu até dei um nome para o aplicativo de relacionamento na terapia, falei que era o meu tigrinho. Porque era esse momento tipo: "Ai, tá bom, cara, eu preciso fazer esse monte de coisa, aí eu vou ali usar o meu tigrinho do amor, do amor indigesto". Hum. É bom, né, falar o tigrinho do amor indigesto. Eh, então eu acho que quando a gente está conectado com a gente, primeiro a gente precisa querer estar conectado com a gente, porque não é uma tarefa fácil. O autoconhecimento não é uma coisa super legal. Você não tá nessa frequência social de conhecer gente, de sair com pessoas e tal, também não é fácil, né? No último episódio eu falei, né, o quanto é difícil parar de beber por uma questão social mesmo. Quando você decide, então, parar de se relacionar de uma maneira, de ter relacionamentos amorosos, também é uma coisa difícil, né? Ô, tadinha, por que que tá sozinha? Tão bonita, tão trabalhadora. Ô, gente, pelo amor de Deus. Mas eu tive esse sentimento e também um sentimento, né, desse olhar achatado para as pessoas, né, onde eu só vejo as pessoas ali na tela do celular, fotos achatadas, descrições achatadas, resumindo as pessoas no nada. Também eu vou por esses encontros sendo a minha versão achatada, sendo a minha versão, eu sou engraçada, eu sou só engraçada. E, tá, eu vou aqui, vou cumprir um protocolo e às vezes não vou cumprir esse protocolo de beijar e transar e marcar de novo com as pessoas. Não quero, não quero, eu odeio. Nesse momento, eu odeio esse tipo de relação, então eu não vou me relacionar. Eh, mas
O amor, né, quando a gente passa por essa situação, né, que é horrível e ao mesmo tempo a gente se sente ridículo e a gente se sente envergonhado de não ter o controle daquilo que é muito normal, gente. Ninguém tem o controle. Você só tem o controle das coisas se você não viver aquilo. Então, assim, eu tô no controle aqui, tipo, como se eu tivesse desligado isso, né? Mas ao mesmo tempo eu não tô tendo essa vivência, né? Como que eu vou ter experiência se eu não me permitir? É complexo. Mas eu acho que. Um milhinho aqui. A gente precisa ter uma dimensão que tudo isso sempre vai falar muito sobre a gente. Não tá falando sobre o outro. E isso independe se a pessoa ela é maravilhosa ou ela é uma escrota. É óbvio que uma pessoa escrota vai te deixar mal, mas também uma maravilhosa também te deixa mal. Porque o sentimento, ele é sobre a gente, ele não é sobre o outro. Eu não sei, por mais que eu tente muito, eu nunca vou saber o que o outro sente. Mal sei o que eu sinto, né? Tem que ficar indo pra terapia toda semana e colocando essas cartas na mesa aí para saber o que eu sinto. Entender que essas relações, os relacionamentos, eles não são eternos. E por mais que você fique com a mesma pessoa durante 10 anos, essa pessoa, assim como você, ela vai mudar 1000 vezes. E você também vai mudar. Então nada é eterno, tudo é muito mais fluido do que eterno, né? Como eu não vi que essa pessoa era tal coisa quando eu comecei a me relacionar com ela. Porque talvez ela não fosse aquela coisa, né? Ela foi mudando ali com o tempo. E assim como você mudou o seu olhar, né? Às vezes ela é a outra coisa também, você focava naquela outra coisa e ela já era escrota. E você não focou no fato dela ser escrota. Você preferiu focar no copo meio cheio. É, mas os amores, né, não são as únicas relações que terminam, né? A gente sente amor pelos nossos amigos e às vezes as amizades acabam sem uma explicação, às vezes a gente não dá mais match com aqueles amigos e fica aquela sensação estranha, mas meu Deus, o que aconteceu? Os amores, né, acabam, às vezes as famílias têm brigas e se distanciam, e tudo isso são relações com amor que terminam, né? Mas a gente vai acumulando essas histórias como se a gente fosse tentar encontrar um fim para elas, encontrar explicação para elas, mas o porquê de não sei o que, não sei o que lá. Enquanto, na verdade, a gente precisava entender qual o sentimento que aquelas histórias, que aqueles fins, provocam em mim e o que eu sinto com isso. Porque é a única coisa que você vai conseguir ter minimamente uma resposta. Cara, o que essa história provocou em mim, esse sentimento que bate aqui? Como que eu vou entender isso e assim conseguir deixar isso, conseguir digerir? Agora eu consegui engolir isso daqui. Tá bom, próximo, sabe? Mas o que a gente faz, a gente é tão, né, o ser humano ele é tão apegado, e ele é tão apegado à dor, ao sofrimento, que ao invés de tentar dissolver essa indigestão, a gente faz o quê? A gente começa a ficar obsessivo.
a gente fica obsessivo pela história, fica com pensamento obsessivo, acorda à noite com aquele pensamento obsessivo, fica sem ar, sabe? É como se a gente tivesse tentando voltar no tempo, parece. Eu acho que essa é a sensação, talvez, de tentar voltar no tempo para você tentar entender e tal, e você não vai conseguir, né? Você não vai conseguir voltar no tempo. A única coisa que você pode fazer por você é entender como aquilo vai se tornar, é colocar realmente uma especiaria, um pozinho mágico em cima daquele sentimento para você conseguir digerir aquilo. Não é uma coisa simples, óbvio, né? Mas quando a gente não digere certas situações, o que acontece? A gente acaba dando muito poder para outra pessoa. A gente acaba deixando a situação, a pessoa controlar a gente e levar a gente para onde ela quiser. É como se a gente tivesse tão leve que a pessoa consegue arrastar a gente para onde for e os nossos pensamentos conseguem arrastar a gente para onde for. E a gente precisa ter controle. Controle não no sentido de controlar, de decidir o que vai ser aquela história para onde vai, e sim controle emocional da nossa emoção, do nosso corpo sutil. A gente precisa ter esse esse lugar onde a gente vai se aterrar e a gente escolher onde a gente vai se aterrar, não o outro. O outro não pode. E eu acho que, assim, se a gente vai ficar na merda, hum, tem que ser uma escolha nossa, não o outro que decidiu. Se você decidiu, você é intolerante à lactose, decidiu comer uma pizza 4 queijos, tem que ser porque você escolheu ter aquela intolerância e comer a pizza 4 queijos, não porque você vai em um lugar onde todo mundo está comendo pizza 4 queijos e você fala, ai, eu vou pegar um pedaço sim. Tá bom, vou comer, já tá todo mundo comendo, não quero atrapalhar, não quero atrapalhar. Não, não. Quem tem que escolher as coisas boas e ruins da sua vida é você mesmo. Você tem que estar lá na sua casa sozinho e falar: hoje eu vou cagar para caralho. Eu vou pedir minha pizza 4 queijos. Não você ir na onda dos outros ou deixar as pessoas te levarem para esse lugar. Então eu acho que não dá esse superpoder para as pessoas em relação às coisas que você está sentindo. Eu mesma sinto que muitas vezes eu entreguei o que eu queria. Na verdade, eu não sabia o que eu queria, né? Eu entreguei a escolha na mão do outro, né? E não é que eu entreguei, né? Eu entreguei esperando que o outro fosse fazer o que era melhor para mim. E os outros sempre vão lutar pela própria sobrevivência. Eles não vão escolher o que é melhor para você, eles vão escolher o que é melhor para eles. Entendeu? Não vai. Não vai, pode ser quem for. Tipo, as pessoas, elas vão escolher o que é melhor para elas. E mesmo você, né? Você, até mesmo quando você dá isso na mão do outro, né? Essa escolha, você tá escolhendo o que você acha que é melhor para você, que é não escolher. Então você fala, escolhe aí para mim, por favor, e dessa.
Ai, vê aí pra onde você vai me levar aqui, que eu sou um saquinho vazio. Eu sou um saquinho de lixo vazio. Me leva pra onde você quiser. É, e eu quero ser um saquinho de lixo cheio, eu quero ser um saquinho de lixo reciclável. Eu não quero ser um saquinho vazio de lixo de banheiro, de papel higiênico sujo. Eu quero ser um saquinho reciclável, bem pesado, onde as pessoas tenham um pouco de dificuldade de me levar por aí, né? É, eu acho que a gente ter algum poder, a gente ter essa capacidade de fazer aterramento nos lugares que a gente realmente quer, que a gente realmente precisa, é isso, né? Não deixar qualquer pessoa ter essa função na nossa vida, sabe? E aí, voltando para digestão, para indigestão, quando a gente se deixa levar, escolhe qualquer coisa ou deixa os outros escolherem pela gente, a gente ignora todos os sinais das coisas que trazem muita toxina para nossa vida. E de repente as pessoas, nada acontece de repente nem do nada, tá? Sempre tá todo mundo ali dando todos os sinais. Na maioria das vezes. Pode não ser de todas as vezes, mas na maioria das vezes existe todos os sinais. Todos os sinais eles estão ali, eles estão na nossa cara, eles estão assim, gritando. O que eu ia falar? Eu fico saindo do roteiro, gente. É horrível porque eu tô aqui falando do além. Parece que eu tô. Quando eu começo a gravar áudio, podcast, parece que eu tô psicografando. É, Então, deixa eu lembrar o que eu tava falando. Não vou lembrar, eu acho. Eu acho que eu não vou lembrar. E vocês sabem que esse podcast não tem edição. Eu não vou editar o meu esquecimento. Enfim, vamos voltar para a pauta? Vamos voltar para a pauta agora. Eu queria lembrar o que eu tava falando. O que eu tava falando? Que eu queria continuar na minha linha de raciocínio. É... não vou lembrar. E aí, né? Vindo dessas conversas que eu tive nos últimos dias, dessas pessoas que estão passando por términos ou situações difíceis de fim, né? Eu, quando acho que numa das últimas vezes assim que eu passei por isso também, eu fiz um detox, é, o detox do um detox ayurvédico com kichari, mingau de manhã, kichari no almoço e, e uma sopinha à noite. Por quê? De novo, quando a gente está digerindo essas emoções, se a gente tenta ficar competindo, comendo coisas que são super pesadas de digerir, a gente não consegue ir para frente, e sair dessa situação, porque você fica competindo entre uma digestão emocional e uma digestão de alimento. Então a gente precisa procurar essa alimentação que seja uma alimentação mais leve, balanceada, uma rotina que seja mais balanceada, para você conseguir que o seu corpo ele haja de uma maneira equilibrada, fazendo a digestão, usando, digamos, a maior capacidade dele para digerir essa emoção, né? Então fazer o detox ayurvédico é uma boa saída, né? É uma boa saída fazer jejum nesse momento, né? Todo mundo fala que dor de amor emagrece, é verdade mesmo, né? Porque você não consegue, você até tenta comer ali e não consegue,
Mas, o que a gente faz, né, na ideia de semelhante atrai semelhante, quando a gente está nesse momento indigesto, muitas vezes a gente acha que seria muito bom agradar o nosso corpo com qualquer coisa que ele pede. E o corpo vai falar o quê? Mamãe, quero uma fritura. Mamãe, me dá chocolate. Mamãe, me dá 500 quilos de doce. E você vai falar, eu mereço, porque eu tô tão triste, eu tô tão chateada que eu mereço comer esse hambúrguer 9 horas da noite. Eu mereço comer um prato de brigadeiro antes de dormir. Chorando aqui vendo um filme que vai me deixar mais horrorizada com tudo no mundo. Então, nesse momento, além do detox, né, ayurvédico, se você colocar no Google monodieta ayurvédica, você vai ter lá todas as receitas de, de mingau de aveia, fazer o teu kichari, fazer a sua maçã cozida e seu caldinho. Você também, obviamente, pode procurar uma terapeuta ayurvédica para te ajudar nesse momento. Foi o que eu fiz. Em uma das vezes que eu fiquei bem mal, eu procurei, né, porque a indigestão amorosa me levou para uma crise de ansiedade, depois eu fiquei paralisada emocionalmente, e então eu fui fazer todo esse detox ayurvédico com a ajuda de uma terapeuta ayurvédica, para me conduzir ali. Em outros momentos eu procurei ajuda psiquiátrica e terapêutica, eu faço terapia até hoje, eu acho importante e, enfim, né, você tem alguns recursos aí. Mas além disso, diminuir estímulo digital, por exemplo. Você ficar ali olhando loucamente, ou stalkeando o que que essa pessoa tá fazendo, o que que ela não tá fazendo, com quem ela tá, onde ela tá, blá blá blá, e aí você vai construindo uma história na sua cabeça, meu Deus do céu, o que que essa pessoa, por que ela levou a fulana lá? E por que que não me levou? Por que que isso aconteceu? Traição, te odeio, te amo. Aí você só vai ali alimentando mais ainda toda essa angústia e esse sentimento ruim, né? Enquanto você devia estar tentando sair do buraco, você está cavando o buraco e ficando cada vez mais fundo. Fazer o detox, então, né? Como eu disse, fazer esse detox ayurvédico, fazer essa monodieta por alguns dias vai te ajudar a clarear um pouco a sua mente. Escrever, né? Escrever também ajuda bastante. Escrever talvez cartas para você, cartas para essa pessoa. Não precisa enviar, obviamente, tá? Escreva assim, você precisa se curar. Não é tentar mudar a opinião do outro em relação àquilo que aconteceu. É entender esse sentimento dentro de você. Não precisa ficar explicando pro outro e tal. O outro já tá em outra, entendeu? Ele já tá, sei lá. E também, se ele tiver na situação, se ele também tiver mal, cara, problema dele, tá? Assim, não é problema seu. A única indigestão que você tem que resolver é a sua. É a sua, não é a indigestão do outro. Problema do outro, foda-se o outro. E aí você pode inserir também os chás, né? Tomar um chazinho de camomila, um chá de mulungu para dormir, que é um ótimo calmante. Fazer toda a rotina de sono ali, né? Para você fazer uma limpeza do sono antes de dormir. Fazer alguma massagem, né? Fazer massagem na cabeça é bem importante. Aí eu acho que tem a Shirodara, né? A Shirodara que é da cabeça, né?
Ou passar brame no nariz também, né, fazer o náusea, né, que é essa coisa do crânio brilhante ali, são coisas, eu acho que estimular, né, porque as emoções, né, esse sentimento sutil, vata total, então sua cabeça que tá totalmente maluca ali, então você vai cuidando dessa, dessa parte, assim, né, para sair desse estado vateado, né? Mas a massagem na cabeça seria depois de estar mais estabilizada, tá? Não adianta você estar louco e falar, vou fazer uma Shirodara. Não, gente, calma, né? Entender também que tudo isso, né, é um processo, né? Você não vai do dia para noite, tá? Nossa, agora, meu Deus do céu. Ou então significa que se você fizer tudo isso, em uma semana você tá curado. Não, gente. A gente tem tantas situações na nossa vida para digerir, não vai, não tem uma cura incrível, né? Tem caminhos para você se sentir melhor, sair dessa situação prostrada, e assim, e conseguir ter mais clareza e mais movimento na sua vida, um movimento positivo. Não significa que você nunca mais vai sofrer, que você nada é dessa forma, né? Significa que provavelmente numa próxima relação, numa próxima ingestão, você vai ter os antídotos à mão e vai sofrer menos tempo. Nada significa que você nunca mais vai passar por aquilo. Significa que se a partir do momento que você tem o conhecimento, você consegue usar esse conhecimento. Você consegue lidar melhor com as situações que você passa com o tempo. Você vai conseguir lidar melhor com isso, né? Eu não sei, eu penso muito hoje em dia, mudando um tiquinho de assunto aqui, em relação à morte, né? Quando, né, como eu vou lidar às vezes, né? Às vezes eu penso, cara, como eu vou lidar quando o meu cachorro morrer? E aí logo eu penso que eu não tenho que pensar muito nisso agora, porque, né, isso não está acontecendo e não acredito que vai acontecer tão rapidamente ou daqui tantos anos. Mas eu penso que eu preciso aproveitar todos os momentos e ter uma vida feliz com o meu cachorro enquanto ele está aqui do meu lado. É, né, eu não vou ficar entrando em pânico, né? Muito provavelmente eu vou ficar triste. Mas aí, né, eu vou ficar triste, mas eu vou pensar, putz, a gente fez tudo juntos, foi muito legal ter o meu cachorro durante esse tempo e vou ficar remediando com essa vivência que eu tive, né? Não vou ficar só triste como se aquilo fosse algo sozinho, né? Eu vou sempre remediar. E eu acho que isso que a gente precisa fazer com tudo, né? Com todas as relações, né? Porque se a gente só coloca coisa triste, né? Só coloca aquele fim, só tem o fim na nossa cabeça, não tem o livro inteiro, poxa, sempre vai ser muito difícil, né? E aí, vamos falar aqui. Deixa eu só terminar o detox emocional que eu falei, né? Reduzir estímulo, comer mais leve por alguns dias, né? Fazer a monodieta, escrever essas cartas, escrever ali, não coisas que precisam ser enviadas, mas escrever para você, escrever para essa pessoa, tomar os chás, fazer esse tratamento de oleação, principalmente na cabeça, fazer meditação, né? Meditação focada no perdão ali, né? Eu acho que até no auto perdão mesmo, né? De falar o quanto você se perdoa, né? Porque às vezes a gente fica muito crítica de ter, eu me coloquei nessa situação, né? Por que que eu fiz isso comigo? Por que que eu deixei essa pessoa fazer isso comigo? E, gente, o futuro tá aí, né? O presente também pra gente mudar as coisas, né? Não vai ficar nesse lugar de, meu Deus do céu, por que que eu fui assim?
porque era quem você poderia ser naquele momento, é quem você podia ser naquele momento, não entrar num vórtice de culpa e tal. E fazer um ritual simbólico de encerramento, né? Tem gente que gosta de queimar coisa, enfim, tome cuidado. Vá queimar em um lugar onde você não bote fogo em você ou na casa. Mas eu acho que você pode, talvez, nesse ritual, queimar essas cartas que você escreveu. E aí, aqui a gente vai falar brevemente sobre as emoções, né? Como elas estão linkadas em cada dosha e como você pode sentir nesse momento da indigestão, né? Como que ela desequilibra cada dosha. Voltando aqui, ninguém, né? O dosha não é signo, né? Ele é desequilíbrio. A gente nasce, né, com a nossa prakriti, que não muda, que é o nosso biotipo, né? Então a gente nasce ali com todos os doshas, porque a gente tem todos os elementos do nosso corpo. A prakriti não muda, a vikriti ela é o desequilíbrio, que muda sempre, né? Então a gente aponta aí nesses testes que faz qual o seu dosha. Na verdade, devia ser qual o seu desequilíbrio. O dosha não é signo. Mas as emoções, ela faz o quê, né? Ela descontrola o pita ali, que é o fogo digestivo, que é a força potente do nosso Agni. E aí, quando você tá pitudo, você tá o quê? Com raiva, com ressentimento. Você pode vir a ter algumas inflamações até no seu corpo, né? Ter a sensação de gastrite. Se você tem problema de hemorroida, ter hemorroida. Ter, né? Seu corpo começa a entrar em erupção ali, né? Se a sua raiva emocional for muito mais ligada à pita, né? Você, você provavelmente vai ter essa essa erupção de inflamações aí no seu corpo, né? Se seu desequilíbrio está muito mais relacionado à pita, muito provavelmente você vai ter essas inflamações. Inflamação, né? Quando você tá com fogo digestivo tão descontrolado. Uma vez eu fiquei com o pita tão descontrolado que eu comi a pimenta mais forte do mundo e eu não senti, assim, que eu tava com muitas inflamações. Foi um momento que eu tava realmente com muitas inflamações pelo corpo, no ouvido e tal, e aí desregulou meu fogo digestivo, assim, eu não sentia mais, eu não eu podia comer as coisas mais apimentadas, assim, que eu não sentia. Se o seu desequilíbrio é mais voltado para vata, você vai se sentir mais desorganizado, mais bagunçado, com falta de foco. Aí vira ansiedade, insônia, medo, né? O medo ele tá muito relacionado a essa coisa de tentar prever, né? Ai, se eu fizesse, se eu tivesse feito. E se não sei o que lá, e lá. E aí você vai ficando com medo, assim, né? Você vai começar a ficar com medo até de próximas reações, né? Ai, se eu fizer tal coisa, né? Normalmente quem tem o vata descontrolado ali tem muito medo, né? Ai, eu tenho medo de tal coisa, eu tenho medo de mudar de caminho, eu tenho medo, né? Usa muito medo dessa maneira abrangente, assim, né? De, nossa, muitos medos ali. E aí vem o desequilíbrio de Kapha, que te deixa estagnado. E óbvio que você pode ter todos esses desequilíbrios, né? Quando você tá no estágio assim, de indigestão absoluta, você vai ter todos esses medos, né? Você vai ter todos os seus doshas desequilibrados ali. E aí você vai ter tudo isso junto. E aí o Kapha te deixa estagnado, você não quer fazer mais nada, você tá apegado, nada mais importa, você só fica com aquele pensamento físico, chega lá na obsessão, fica obsessivo, só pensa naquela pessoa. E aí está ok ali, fica tentando mandar mensagem pra pessoa,
fica triste demais, entra em estado de inércia, sabe? É, E aí você tá, né? Você sentiu tudo isso junto, cara. Você pirou. Mas uma coisa que eu já falei aqui, que muito provavelmente, na maioria das vezes, o desequilíbrio ele acontece em cascata, tá? Ainda mais quando é emocional. Então, muito provavelmente ele vai começar em vata, que falando de novo de uma maneira muito simplista, tá ali na região da cabeça. Então ele vai te deixar ansioso, com insônia, blá blá blá. Aí o vata, ele vai descer para pita, né, que é ali na região do estômago, acne e tal. Ele vai descer para pita e te deixar, né? Imagina, você não dorme direito, você tem medo, aí você vai começar a ficar raivoso, aí você vai começar a sentir raiva, ficar descontrolado, descompensado e vai afetar diretamente sua digestão. E aí, com a vida já toda bagunçada, você fala, cara, eu quero sentar e morrer. Cafa em desequilíbrio. Eu quero sentar aqui e não levantar nunca mais, não importa o que aconteça. Ele vai nesse efeito cascata normalmente, é, afetando ali, né? O seu corpo ele vai realmente dando esses avisos, né? O corpo é sábio e incrível. Se a gente tá atento, é mágico. De novo, não significa que você nunca mais vai ficar desequilibrado. Significa que você vai ouvir, vai estar atento a esses sinais e logo vai conseguir reverter isso. Isso é importante, né? Quando você está atento aos sinais ali, se você sente, eu tô muito ansiosa, eu tô com medo, eu tô com raiva, putz, então eu tô desequilibrado, não vou deixar chegar na minha digestão, sabe? Eu vou tentar mudar minha rotina de sono, eu vou tentar olhar menos o Instagram, sei lá, né? Você tá atento a isso é importante. Você tá tomando consciência do seu corpo é muito importante. É, E aí, aqui, talvez de uma forma poética e filosófica, eu acho que a gente precisa, assim como a gente precisa encarar a morte de uma maneira menos traumática, mesmo muitas vezes ela sendo traumática, é entender que o fim das coisas, ele não precisa ser exatamente indigesto. Se a gente tiver consciência de tudo que a gente fez quando aquela história ainda estava em andamento, quando aquela história estava em movimento, quando ela estava acontecendo na nossa vida, se a gente tem a plena consciência que a gente viveu aquilo e que a gente aproveitou e foi feliz, o fim ele não precisa ter essa sensação, esse retrogosto horrível, né? Se você ficou com alguém, você teve um filho com aquela pessoa, você teve uma história, você fez viagens e tal, guarda aquilo e pronto, sabe? Eu acho que sempre quando uma coisa termina, a gente precisa sim digerir aquilo, mas não precisa ser indigesto no sentido de ter tanta dificuldade para digerir aquilo. A gente precisa digerir o fim das coisas, o fim de um relacionamento amoroso, o fim de um trabalho, né? Você trabalhou numa empresa durante blá 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 tanto tempo. Precisa digerir o fim disso daqui. É, Digerir o fim das coisas não significa que tem coisas que você não vai conseguir digerir. Significa que você, assim, às vezes a gente termina um relacionamento e a primeira coisa é a fuga, né? A gente quer esquecer aquilo. E você não vai esquecer aquilo, aquilo fez parte da sua vida. Então não fuja desse fim, não fuja do luto das coisas, as coisas terminam, né? Não se contente em ficar ali tentando reativar, reviver uma coisa que já terminou. Viva o fim daquilo, sabe? Desfrute, a gente só quer desfrutar coisa boa, né? Desfruta o fim das coisas também.
Tipo, as coisas terminam, sabe? Essa semana, né? Essa semana que hoje eu tô gravando o podcast numa quarta-feira, dia 23, e a Preta Gil faleceu, né, esse final de semana. E, ela organizou o velório dela, o enterro dela, e ela vai fazer como que é o nome? Um negócio de carnaval, um bloco de carnaval, né, que ela gostava muito de carnaval e tal. Então ela vai comemorar o fim dela, porque ela aproveitou muito a vida, né? Então ela criou muitos amigos, ela teve muitos amigos, ela teve muita história. A mulher tem história com todo mundo. E ela vai comemorar o fim dela, porque ela viveu tudo isso, né? Ela vai comemorar o fim da vida. E o fim da vida não é a morte, né? O fim da vida é quando a vida acaba, né? A morte é outro lugar, né? Então, assim, comemore isso, né? E você pode comemorar chorando também, né? Botando isso para fora, né? Coloca isso para fora. E, enfim, a gente precisa saber lidar com esse fim e ter coragem de digerir, porque na maioria das vezes as coisas são indigestas porque a gente tem medo de digerir. A gente tem muito medo de digerir as coisas que a gente não quer que termine. A gente não quer que termine uma coisa que foi muito gostosa, mas você vê, foi muito gostosa. Não significa que se ela continuasse acontecendo, seria gostosa. Então, assim, comemore esse fim, digira esse fim, coma esse fim até o final, mas saiba terminar as coisas, né? Não ficar com esse retrogosto, né? Teve um dia que eu falei para uma amiga minha que eu estava cansada de discutir na terapia sobre coisas que tinham acontecido há 10, 20 anos atrás. Eu estava cansada, tipo, eu não queria mais. E ela falou: Minha, mas a terapia é isso, a terapia é sobre isso, né? Sobre a gente revisitar situações indigestas para a gente conseguir mastigar aquilo ali e aí continuar a vida. E é isso, gente. Assim, eu acho que digerir tudo é muito importante, mas não dá para digerir tudo de uma vez. Não dá para você, né? Eu brinco na terapia também que eu sou uma vaca. Eu sou uma vaca. A vaca, ela mastiga e cospe até ficar palatável e ela conseguir engolir as coisas. E eu acho que todo mundo é um pouco vaca, em relação aos sentimentos. A gente mastiga um pouquinho e cospe. A gente mastiga um pouquinho e cospe. O que acontece com os seres humanos é que a gente mastiga, cospe e vai andar pelo pasto e mastiga outro mato. E às vezes, especialmente nessas situações de fim, a gente precisa ficar ali naquele mesmo lugar do pasto, comendo aquele mesmo mato mastigado, para a gente conseguir chegar no fim das coisas, para a gente conseguir tornar aquela história palatável, engolir e virar um grande cocôzão que vai ser arbusto para as próximas coisas. E assim eu finalizo esse episódio, que foi o mais longo até agora, e dedico para as pessoas que estão precisando digerir sentimentos. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Muito obrigada.